Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Proposta Irrecusável. Eu confesso a vocês que não sei mais gravar isso aqui, então o canal acabou, brincando. É o seguinte, antes de qualquer coisa, você já sabe que é um vídeo sobre vampiros. E vocês devem estar pensando, né? Por que falar de vampiro? Gente, pelo amor de Deus, nós tivemos um presidente da República assumidamente vampiro. Por aí, já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Então vou te pedir duas coisas. Uma, comenta aqui embaixo qual é o filme de vampiro que tu mais curte, antes de terminar o vídeo, para ver se eu vou contemplar ele durante a minha fala. E o outro ponto é, taca o pau no curtir aqui, se inscreve se tu não é inscrito e também manda pra galera que tu acha que gosta do material para ajudar na missão aí desse canal, que já deu certo. Bom, vou até cruzar minhas pernas aqui para falar desses vampiros maravilhosos. Eu acho que pra gente começar a falar de vampiro, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre a história deles, né? Os vampiros, eles nasceram de folclore mesmo, de 1500 mais ou menos, na Europa Oriental. As datas podem estar erradas. E o que acontece? A galera tinha um lance de mortos-vivos que se alimentavam de seres humanos, né? E aí tem a questão do sangue também que entra no jogo. Essa lenda, ela é trazida para a Europa Ocidental, tem um texto chamado Vampiro e tal, e esse texto inspira a grande obra que essa vale a pena vocês decorarem, que é o Drácula de Bram Stoker, de 1800 e lá vai pedrada. E aí o que acontece? Essa obra ela é meio que definitiva na construção do arquétipo do vampiro. E, óbvio, ela serviu como base para a construção dos vampiros que a gente conhece hoje em dia. Bom, por que esse nome Drácula, né? Esse nome ele é inspirado no Vlad Dracul, que é um líder de tropas aí, que o cara era muito escroto e ele empalava pessoas, né? O que é empalar? É você tratar a pessoa como um coração de frango, colocar no espeto e deixar lá a pessoa espetada aí, os seus inimigos de batalha. E aí o Bram Stoker teve essa ideia e colocou esse nome de Drácula. E diante dessa obra, um alemão, no auge do expressionismo alemão, que é um movimento cinematográfico, com muitas sombras, poucos recursos, uma Alemanha arrasada pela Primeira Guerra Mundial, resolve fazer um filme chamado Nosferatu, de 1922. Algumas curiosidades sobre o Nosferatu. Cara, primeiro, ele é cinema mudo, né? Preto e branco. Segundo, foi um dos primeiros filmes de terror da época. Terceiro, não foi autorizado pela família do Bram Stoker, ou seja, ele tenta fazer uma cópia da literatura do Bram Stoker, que depois foi processado por isso, mas ele tem um papel fundamental, porque ele começa a estabelecer ali algumas coisas que estão no imaginário vampiresco aí até hoje, como por exemplo que o vampiro ele morre com a luz do sol. Isso não está no livro do Bram Stoker, mas isso está dentro do Nosferatu. E aí vocês vão entender, ao longo desses filmes, que eles são importantes, porque a construção desse arquétipo ele é feito muito pelo cinema e, óbvio, pela literatura também, mas muito pelo cinema. Então, coisas que as pessoas vão começando a colocar dentro da entidade do vampiro, como força física, como se alimentar de sangue, morrer à luz do sol, esse tipo de coisa. A figura do Nosferatu em si, ela é muito diferente do que a gente está acostumado hoje com a figura do vampiro. Por quê? Porque tem uma parada meio antissemitista aí. Ele tem uma figura meio de uma ratazana, né? As orelhas, os dentes. Ele, inclusive, se transforma em ratos, né? Ele atravessa, porque na história do Bram Stoker, ele precisa fazer uma travessia de navio, né? Mantendo a areia, que é o solo onde o vampiro foi fundado, né? Então ele tinha esse aspecto de ratazana, muito porque é um antissemitista, porque é ligado aos judeus na época da Alemanha, né? Então é uma parada meio mal pai aí que fizeram. E se vocês forem ver, isso só vai mudar com o filme, né, do Drácula de 1931, do ator Bela Lugosi, que ficou muito marcado por isso, tá? Eu acho que é da Universal.
Por que que mudou muito? Porque nesse de 1931 ele já trouxe um aspecto de um conde Drácula, né? Dando um aspecto físico muito mais atraente, né? Isso, inclusive, permeia, óbvio, inspirado na obra do Bram Stoker, uma questão aristocrática dos vampiros. Então eles são seres poderosos, eles são seres que têm dinheiro, que têm castelos, que são reclusos, mas que têm toda essa estrutura. Bom, e ele mudou porque ele trouxe esse aspecto um pouco mais sedutor ao Drácula, né? Porque se você for ver na obra do Bram Stoker, não, ele é um cara já velho, meio destruído e que pouquíssimo atraente, unhas longas e tal, enfim. E já esse filme trouxe isso e mudou por completo a história dos próximos filmes que viriam. Acho que foi isso um pouco para vocês entenderem a origem, a história. Beleza? Vamos continuar. Agora que a gente já falou um pouco sobre a história dos vampiros e como é que começou tudo isso no cinema, eu não tenho mais compromisso nenhum com nenhum fio narrativo, então só vou falar agora sobre coisas que eu gosto dos filmes de vampiro. Primeira coisa, o primeiro filme que mexeu muito comigo foi Entrevista com o Vampiro, de 1994. You like dying? You condemn me to hell! Monster. Unhappy family. Hate her, Louis. End her suffering and yours. For do not doubt, you are a killer! Nesse filme eu pude ver que o vampiro ele é um animal clássico, né? E aí tinham dois, né? Eu acho que representavam a antítese, o Louis e o Lestat, acho que sim, que inclusive tem inspiração na literatura, né? É uma obra que é inspirada na literatura. E o que acontece? Eu verifiquei que eles são figuras melancólicas, extremamente atraentes. Ao longo do tempo, com o avanço do cinema, os vampiros passaram por muitas modificações. Uma delas é que eles ficaram cada vez mais sedutores. Não é à toa que o vampiro ele morde no pescoço, né? O pescoço é uma área de vulnerabilidade, né? Sexual ali. Você deixar que a pessoa chegue até o seu pescoço é porque ele foi lhe encantando, né? Foi lhe envolvendo. E esse lance deles, inclusive, chuparem o sangue é uma metáfora para falar da energia vital. Então o vampiro ele suga a energia vital e por isso ele mantém a sua imortalidade. Claudia, what have we told you? Never in the house. Então, esse filme trouxe essa questão de um vampiro, por um lado, que quer ser um ser social, que quer se adaptar à modernidade, e o outro que quer manter a sua essência animal. Então isso fala muito da gente, né, enquanto seres humanos. O Louis, ele perde a questão da morte, né, e a morte ela é fundamental para a gente manter o sentido da vida. E quando você atravessa centenas de anos e você vê a humanidade como de forma estrangeira, né? Porque os vampiros, eles são seres necessariamente reclusos. Esses filmes mais contemporâneos, né? Como Blade, On the Road, que mostram legiões de vampiros. O próprio Entrevista com o Vampiro tem esse ponto do teatro dos vampiros, né? Trazem um pouco de uma comunidade de vampiros, mas isso nos filmes não é muito padrão, não. O vampiro ele é um animal predador, que ele fica muitas vezes recluso, esperando o momento certo de se alimentar. Esses filmes trouxeram isso até para dar um aspecto mais moderno para os filmes de vampiro, né? O Blade, por exemplo, é um grande filme de ação. E aí, vampiro deixou de ser um gênero preso a ele mesmo, né? Então tem vários filmes de diversos gêneros que são de vampiro também. Então você tem ali, por exemplo, o Vampire, né, do John Carpenter, que é um filme meio western, né, meio de aquele cara fodão e tal, na estética de vampiro. Você tem, por exemplo, o Blade, que é inspirado nos quadrinhos, é um filme de herói, tranquilamente posso falar isso. Tem um filme espetacular que fala da sensibilidade, de amor, mas sem ser piegas, inclusive de intelectualidade, que é um dos filmes que eu mais gostei de ver agora nessa maratona, que é o Amantes Eternos, Only Lovers Left Alive, eu acho. Você vai pesquisar desse jeito no Prime Video, senão você não vai achar. Inclusive Vampire tá no... E eu acho que Entrevista com o Vampiro também tá no Netflix. Então esse filme que eu assisti, que é com a Tilda e tal, ele é muito massa, porque ele mostra esse vampiro que quer ser um ser moderno, mas ao mesmo tempo ele é muito recluso, muito solitário.
e atravessa gerações, inclusive de filósofos, intelectuais, a música também. Então imagina tu ser um cara que presenciou o Jimi Hendrix e tá presenciando outros artistas contemporâneos, é muito louco isso, e eles usam bastante isso. Tem outros filmes que já optam pelo terror, né? Então você tem ali o 30 Dias de Noite, que é um filmão de vampiro, né? Os vampiros, eles têm um aspecto nesse filme mais tribal, né? Eles se comunicam com a voz. Aqui eu vou tentar ver se eu acho para mostrar para vocês. Tem outro filme também espetacular, que é o Deixa Ela Entrar, que fala... já é outra característica também, que um vampiro, para entrar na sua casa, ele tem que ser convidado. Também é outra coisa que a galera incorporou a esse universo de vampiros. Inclusive essa capa, né? Esse aspecto aristocrático ali do Conde Drácula e tal, inspirado muito no morcego. Acho que tem uma peça chamada The Bat, que essa peça... que inspirou o filme, etc., que veio posteriormente, ela inclusive está completamente ligada ao Batman, gente. Se vocês não sabem, o Batman ele é um cara meio vampiresco também. Ele tem a mesma inspiração, né, no morcego. Ele se transforma meio que ali, não fisicamente, né, mas metaforicamente. Então, ele tem a mesma paternidade do Drácula. Gente, vale a pena também falar demais do Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, né? Vampires do exist. This one we fight, this one we face. Can take on many forms. He is both young and old. Que é um filme muito bom, um elenco muito bom, e ele é inovador, né? Ele traz um prelúdio dessa história, né? Que é o Drácula apaixonado por uma mulher, e aí essa mulher é assassinada pela igreja. A igreja está sempre nesse universo, né? Inclusive ela vem perdendo muito aspecto, inclusive no universo vampiresco, né? No sentido de que a cruz, essas coisas são folclore, inclusive para os vampiros hoje em dia, né? Porque a igreja perdeu a força que ela tinha na época da Idade Média, enfim, no início da criação dessa cultura. E esse filme ele é muito importante porque ele traz a caracterização do Drácula, do Bram Stoker mesmo, um ser velho ali, aquela questão das sombras, né? Ele não pode ver um sangue ali que ele fica, né, obcecado por aquilo. E é um Drácula também atraente, ele assume uma forma mais... E é um Drácula também atraente, ele vai tomar no... O cara fica gravando aqui, bicho, coisa chata. Esse Drácula, ele assume uma forma mais atraente e tal, então é um filme super importante, inclusive influenciou muito na cultura pop. Vocês vão ver, cara, uma série que aí, pra quem gosta de games e tal, chamada Castlevania no Netflix. Who are you? The man who'll kill Dracula. Isso é um deleite para quem gosta de vampiros. Eu sei que é meio que desenho ali, animação, tem muita gente que tem preconceito com isso, mas ele tem várias influências do universo inteiro de vampiros. Então vocês verão nomes assim de vampiros e personagens completamente ligados à história do game e à história do universo como um todo de vampiros. Acho que é tudo que eu tenho para falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem vários cachorros agora insatisfeitos com esse vídeo. Mas muito obrigado por ter ficado até aqui. Compartilhe com quem for gostar e valeu!